Oi pessoal do 7º ano, tudo bem? Então nós vamos estar dando início a algumas correções dos assuntos que nós vimos lá no finalzinho de março e início de abril, das nossas primeiras videoaulas. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro aí na página 57, que a gente vai estar fazendo a correção dessa página aí hoje nesse vídeo. Bem, para lembrar, eu quero que vocês estejam anotando essas respostas e também de preferência as perguntas, né, porque fica mais fácil de estudar, no caderno. Fica bem melhor para quando no retorno nós formos estar conferindo as atividades e também para dar o visto. Lembrando que essas atividades vão estar valendo até 10 pontos. Então façam tudo certinho, deixem no caderno, tá? E não esqueçam de estar sempre conferindo se está tudo corrigido. Vai ficar bem melhor no retorno para a gente dar o visto e verificar. Vamos começar então? Então, página 57, número 1, parte aí de sistematizar. Vou estar marcando aqui com vocês. Então, aqui, ó, com a setinha, número 1. Sobre qual camada interna da Terra ocorrem os movimentos das placas tectônicas? Então, para começar, o nome da camada onde vai estar acontecendo toda a movimentação. Aqui, ó, é o manto, tá? Manto da Terra. Então, sobre ela que está acontecendo toda a movimentação de placas tectônicas. E na segunda parte da pergunta, explique os tipos diferentes de colisão que podem ocorrer entre as placas tectônicas. Então, eu tenho alguns tipos que estão marcados aqui, ó. São movimentos convergentes e divergentes. Então, lembrem que esses choques podem ser direto, né? Ou então uma placa pode passar pela outra. Então, esses movimentos vão gerar tremores de terra. E esses tremores de terra vão estar aí formando o nosso relevo. Então, tá tudo bem aqui explicadinho. Ó, os choques são de aproximação divergente, quanto de afastamento e transformantes de deslizamento de uma sobre a outra. Quando as placas se movimentam lateralmente, uma em relação à outra. Então, bem aqui definido pra gente. Ok? Número 2. Os movimentos das placas tectônicas e as colisões podem causar transformações no relevo. Bem, que eu estava comentando um pouquinho antes, é no número 1. Pesquise e descreva algumas dessas transformações. Então, o que pode ser formado a partir daí? Vamos lá. Aqui, ó, cadeias de montanhas. Cadeias mesooceânicas são aquelas que vão ficar submersas, tá? Lá no fundo dos oceanos. Então, cadeias de montanhas na parte da litosfera, cadeias mesooceânicas submersas lá embaixo dos oceanos. Aí eu tenho aqui também outras coisas que podem ser formadas, ó, fossas marítimas, que são fendas nos oceanos, vulcões, cadeias de montanhas. Então, todo o relevo da Terra, gente, toda formação de relevo vai ter como formação inicial lá na movimentação das placas tectônicas, tá? Então, placa se movimentou, deformou a litosfera, forma o relevo da Terra, tá bom? Número 3. Por que no Brasil há menos incidências de terremotos? Lembro que alguém me perguntou isso em sala, lembro muito bem. Então, a gente já sabe, né? Número 3 aqui, ó. Nós estamos afastados das bordas das placas. Então, aonde vai acontecer mais terremoto e mais vulcanismo é na beiradinha das placas tectônicas. E nós não estamos nelas, nós estamos bem no meio de uma placa tectônica. Que bom, né, gente? Então, essa distância que nós estamos aí nos favorece. E aqui não tem tanta ocorrência, né, de tremores e vulcões são inexistentes. Né? Então, tremores no país podem ter sentido, mas eles não são diretamente relacionados a choque de placas tectônicas. Tá bom? Então, número 4, desmarcar aqui o 3, marcando o número 4, vamos corrigir. Além das colisões entre as placas tectônicas, que outros motivos podem fazer o chão tremer? Deixei essa resposta aí para agora. São alguns movimentos de tremores que nós sentimos aqui no Brasil. Mas não são de movimentação de placas tectônicas, não. Aqui, ó, deslizamentos acontecem aqui no nosso país, erupção vulcânica não acontece, mas também pode provocar um tremor, rompimento de grandes barragens. Aqui no nosso país acontece muito. Então, todos esses fenômenos também vão provocar
tremores de terra, tá? Então, os que podem ser sentidos aqui não são diretamente relacionados a terremotos, e sim esses outros fenômenos. Vamos lá, seguindo. Vamos fazer o nosso refletir agora, pensar um pouquinho para responder, pensar sobre tudo que a gente já aprendeu. Então, no refletir, eu vou estar lendo essa historinha aqui para vocês. Vocês já sabem, mas eu vou estar lendo para situar. Moro próximo a um viaduto em construção e faz muito barulho o dia inteiro. Estava assistindo televisão no quarto da minha mãe quando a água de dentro do copo começou a vibrar. Senti um tremor e o lustre se moveu levemente. Saí correndo ao encontro da minha mãe. Terremoto, terremoto. Assustada, minha mãe pegou o telefone e ligou para minha tia que mora no bairro ao lado, na mesma cidade. Logo em seguida, ela desligou o telefone e me tranquilizou, dizendo: calma, meu filho, isso não foi um terremoto, não, tenho certeza. Como a mãe do menino da história teve certeza de que esse tremor não foi um terremoto depois de tudo vibrar. Então, o que vocês acham que fez com que ela chegasse a essa conclusão? Vamos refletir aí na resposta. Bem, aqui no país nós não temos choque de placas tectônicas, então realmente um terremoto seria impossível. Então, qual outro fenômeno pode ter gerado esse tremor de terra, então? Vamos lá? Aqui, ó. Com a afirmação de que a tia não sentiu as vibrações do outro lado da cidade, a mãe concluiu que os tremores tinham vindo do viaduto que está sendo construído. Então, a obra que estava sendo feita ao lado que fez o chão daquela região ali onde eles moravam tremer, e não tremor de terra. Isso aqui é até interessante a gente pensar que tremores de terra, eles são sentidos, às vezes, em uma região toda, né? Então, não é em bairros, não são apenas em bairros isolados, é em uma região grande toda, tipo um país, tá? É interessante pensar nisso também. O terremoto seria confirmado apenas se a tia também tivesse sentido os tremores devido à propagação sísmica do fenômeno. Bem interessante a gente pensar nesse assunto por esse ponto de vista. Vamos ao desafio? No desafio eu tenho aqui, ó, para mostrar a vocês um mapa mundi, sendo que nesse mapa mundi estão destacadas as placas tectônicas conhecidas, certo? Então, ó, em rosa, né, vermelho, aqui, ó, todas as placas tectônicas, e essas setinhas representam os movimentos que elas estão fazendo, né? Movimento de convergência, de divergência. Então, os movimentos que elas fazem aqui, uma sempre em direção à outra, uma se afastando da outra, né? Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Forme uma dupla ou um grupo, bem, não é a nossa realidade no momento, evitando aglomerações, vamos fazer sozinhos em casa, no qual são mostrados, observe o mapa ao lado no qual são mostrados os movimentos tectônicos das placas mais conhecidas. Como podemos classificar os tipos de encontro entre as placas tectônicas abaixo? Então, eu tenho dois tipos, ou o movimento é convergente ou ele é divergente, tá? Aqui daqui a pouco eu vou sinalizar para vocês. Descreva um tipo de relevo que se espera encontrar nessas regiões, pesquisem quais são os países mais afetados por cada encontro, depois justifique a resposta. Então, dá para fazer aí individualmente, ó. Entre a placa ginástica, cadê a placa ginástica? Tá aqui. Placa sul-americana, tá aqui. Então, vocês vão falar qual o movimento que elas fazem, se é convergente, se é divergente, se elas se afastam ou não, quais são os países que sofrem influência delas, placa sul-americana e placa africana, placa do Pacífico e placa norte-americana. Vamos lá. As respostas, então tá aqui, ó. Resposta grande, mas dá pra gente simplificar. Então, pessoal, entre a placa ginástica, que é essa daqui, essa aqui pequenininha, e a placa sul-americana, eu tenho um movimento convergente. Então, elas sempre estão se batendo, se chocando uma com a outra. Esse movimento de convergência forma a Cordilheira dos Andes, uma das mais altas cordilheiras que existem aí no mundo. Quais são os países que vão sofrer aqui a ação? Ó, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Todo mundo aqui, ó, dessa borda da América do Sul. Então, lembra lá dos Incas, né, da civilização lá do Maia. Então, todo mundo que fica nessa bordinha aqui, da Cordilheira dos Andes,
do Machu Picchu, né, no Peru. Então, todo mundo que fica aqui nessa cordilheira está justamente sofrendo a ação desse choque das duas placas, tá? Agora vamos para o segundo grupo, sul-americana e a placa africana. Essa aqui do meio, ó. Placa sul-americana é onde está a gente, placa africana, onde está o continente da África. Elas se afastam. Então, lembra que, ó, o Brasil está aqui, placa sul-americana. Além de nós estarmos no meio da placa, olha aqui, ó, estamos bem no meio, ainda estamos em uma placa que se afasta. Então, a possibilidade de um terremoto é quase nula, tá? Então, por isso que aqui não há incidência de terremotos. Quem vai estar sofrendo aqui é a ação. Quais países? Brasil, África, os países da África, né? Então, bem aqui, África do Sul, Uganda, todos os países aqui desse meio aqui da África vão estar sofrendo aí a ação. Movimento divergente. E a última placa do Pacífico é a placa norte-americana, onde ela está, subindo aqui um pouquinho, dá para ver, ó. Placa norte-americana está aqui, placa do Pacífico está aqui, ela é bem grande, olha. Ela é praticamente o Oceano Pacífico inteiro. Então, essas duas placas também estão fazendo um movimento de convergência, elas estão batendo uma na outra. E essa falha aqui, ó, que está bem lá na parte dos Estados Unidos, essa região aqui da placa do Pacífico e a parte norte, né, dos Estados Unidos, é onde está a falha de San Andrés. Já ouviram falar nessa falha? Então, é uma falha que está em iminência de se romper, de tanto que a movimentação dessas placas aqui é intensa. Então, movimento convergente, deixa eu descer aqui mais um pouquinho para marcar a resposta. Movimento convergente, transformante também, ele pode ser chamado convergente porque elas se chocam. Transformante porque além de se chocarem, elas passam uma pelo lado da outra. Encontramos um conjunto de pequenas montanhas e falhas geológicas. Os países afetados são México, Estados Unidos e Canadá. Tá bom? Todos os países aí da parte norte aqui dessa região. Então, finalizamos aí a nossa página 57, ok? Então, só para lembrar, anotem tudo no caderno, pergunta e resposta. No nosso retorno, vou estar verificando aí todas as atividades prontas e essas atividades podem valer até 10 pontos. Tá ok, gente? Então, até a próxima aula, até as próximas correções. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês.